Exercício 5, Enem 2013 adaptado. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinais do sistema às antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. A localização das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então, gente, analisando aqui, nós temos os pontos A, ponto B e ponto C, tá? A torre deve ficar situada em local equidistante das 3 antenas. Elabore uma estratégia eficiente para determinar as coordenadas do local adequado para a construção dessa torre. Tente fazer isso sem fazer uso de nenhuma fórmula. Gente, só pela análise do gráfico, nós já vemos que nós já conseguimos calcular o ponto central aqui, né? Onde que ela vai ficar exatamente no meio, tá? Dos três pontos, certo? Então, só de olhar, ele vai estar mais ou menos nos pontos 50,30, tá? Que é mais ou menos no meio, né? Só visualmente a gente já consegue localizar, tá bom? Exercício 6, Enem de 2015. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Então, analisando o desenho aí, o ônibus ele faz esse percurso aqui, certo? E os pontos de parada são representados pelos pontos P, né? E pelo ponto Q, certo? Então, vamos lá. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado neste percurso entre as paradas já existentes P e Q, tá? Ou seja, entre esses 2 pontos vai ser instalado, né, um segundo ponto T. De modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais, ou seja, nós vamos ter que achar o quê? A distância, né, e o ponto médio, certo? De acordo com os dados, determine as coordenadas do novo ponto de parada, justifique sua resposta. Então, vamos lá, gente, A distância entre o ponto P e ponto Q no percurso, vamos calcular. Gente, apesar de estar um pouquinho ruim de enxergar aqui no meu, nós temos aqui, o ponto P, tá? Que é de onde o ônibus sai. Aí ele faz todo esse trajeto aqui até o ponto Q, que é aqui em cima. O ponto P, quais são as coordenadas dele? São os pontos 30,20, certo? E o ponto Q, no caso, são as coordenadas, 650, 650, deixa eu ver aqui, 550, né? 550,320, que é esse ponto aqui, certo? Então, ele quer o quê? Ele quer fazer um novo ponto que ligue P aqui, né? E seja mais perto o caminho, ou seja, como que nós fazemos para calcular o ponto médio, né? Então, vamos lá. Fazendo aqui o cálculo do ponto médio, como que fica, então,
que seria o ponto T, né? Então, vamos lá, vai ser x de P mais x de Q dividido por 2, né? E depois, T, aqui é x, aqui é y, tá? Seria y de P mais y de Q dividido por 2. Então, vamos lá. X de P, qual que é? 30, mais x de Q, qual que é? 550, dividido por 2. 30 mais 550, 580. 580 dividido por 2 dá quanto? 290, tá? E o y, gente, como que ficaria então? Y de P, que é 20, mais y de Q, que é 320, dividido por 2. 20 mais 320 é 340. 340 dividido por 2 é 170. Então, quais seriam as coordenadas, então? Seria 290,170, ou seja, exatamente onde seria o ponto médio desse trajeto, ok?